Olá, galerinha do nono ano. Vamos fazer a correção do exercício, correção na quarentena. O exercício que eu passei na semana passada para vocês foi já sobre o Japão. Eu pedi para vocês lerem o capítulo do livro sobre o Japão e já então a gente começou a trabalhar isso daí. O que a gente vai fazer? Vai fazer aquele esquema em que eu leio e comento, explico as perguntas. Tá ok? Se você ficar com alguma dúvida, já sabe, é só perguntar ou no grupo de WhatsApp ou no próprio vídeo. Você pode puxar um comentário aí, tá bom? Eu estou filmando na vertical, vocês me desculpem, mas acho que fica mais fácil por a questão dos exercícios. E espero que todo mundo consiga entender, tá bom? Lembrando, eu estou aqui comentando as questões, explicando. Se você tiver dificuldade em redigir uma resposta escrita, também é só fazer uma pergunta, tá? Que a gente escreve junto essa resposta nos comentários, tá bom? Então vamos lá. 1. Como a era Meiji transformou a economia do Japão? Bom, a era Meiji, como vocês devem ter lido, foi a Revolução Industrial Japonesa. Então ela modificou completamente o Japão. Ele deixa de ser um país feudal e passa a ser um país industrial, graças a investimentos maciços em educação e em setores estratégicos, como as indústrias de base, as indústrias de geração de energia, as indústrias siderúrgicas, as indústrias de aço, de pólvora, foram focados aí nesse primeiro momento industrial do Japão, que foi a Revolução Meiji. 2. O Japão saiu da Segunda Guerra Mundial derrotado e com a economia arrasada. Como foi o processo de reconstrução do país após o conflito? É o chamado milagre japonês, né? O Japão, ele vai receber verba, vai receber dinheiro, vai receber empréstimos por conta do Plano Colombo, que é um desdobramento do Plano Marshall. O que foi o Plano Marshall? Nós já estudamos isso lá na Europa. O Plano Marshall foi um plano de empréstimos, né, para os países se reconstruírem após a Segunda Guerra, e era uma maneira estratégica de repelir a expansão dos ideais socialistas nesses países. Uma vez que você tinha dinheiro para reconstrução econômica, você tinha menos povo insatisfeito, você tinha menos pessoas apoiando ideias socialistas. Então, uma maneira de comprar a manutenção do capitalismo nesses países. O Japão talvez tenha sido o país que melhor aproveitou esses empréstimos, sem dúvida, né? E ele consegue investir esses empréstimos novamente na educação, novamente em produzir mão de obra extremamente qualificada, e por isso ele conseguiu se reconstruir, né? Nas décadas de 60, 70, o Japão começa tentando produzir uma técnica de copiar e baixar a qualidade, deixando mais barato, né? Ou seja, o Japão produzia aparelhos similares aos que a Europa e os Estados Unidos produziam por um preço mais barato, e isso tinha o seu mercado consumidor. Então eles conseguiam vender muito bem seus produtos, né? Eles conseguiam lucrar muito com isso. E aos poucos, nas décadas de 80, 90 e daí para frente, o Japão passou a ser um centro de referência em qualidade desses produtos, né? Ele reinvestiu o capital na melhoria dessa tecnologia. Então, o Japão, que antes produzia as motos mais baratas e possíveis de comprar, hoje produz as motos mais caras e mais sofisticadas e até um dos melhores carros do mundo. Então, isso foi a maneira que o Japão encontrou para se reconstruir. Se tem alguma dúvida sobre o milagre japonês, pergunta. A gente pode fazer um vídeo sobre isso. Questão 3. Descreva como são atualmente as condições de vida da população japonesa. O IDH do Japão é um dos mais altos do mundo, então a população apresenta excelentes condições de vida. A expectativa de vida do Japão é muito alta, mais de 85 anos, né? E isso é uma das mais altas do planeta. Tem níveis de alfabetização absurdamente altos, o investimento em educação lá é muito grande e a mortalidade infantil é muito baixa. Então, na verdade,
todos os indicadores sociais que a gente aprendeu esse ano apontam para um alto desenvolvimento humano e uma grande qualidade de vida da população japonesa. Tá bom? Vamos para a questão 4. Tem esse mapa aí. Observe o mapa abaixo e responda as questões. Esse é um mapa de aspectos econômicos. Então você tem aqui o centro industrial e financeiro principal de Tóquio, a Osaka, né? A Kobe, na verdade, passando por Osaka, Yokoyama, Nagoya e tal. A gente tem uma continuação, um prolongamento dessa industrialização, essa cor mais clara. E em amarelo, o espaço pouco industrializado, né? Sobretudo no norte do Japão, até por função do clima, né? Na ilha de Hokkaido, você tem uma industrialização menor. Vamos lá. Desculpa. A. Caracteriza o território japonês segundo os aspectos econômicos, meio que eu acabei de falar, né? Mas enfim, a gente tem... a gente conclui que esse trecho principal da ilha de Honshu, que é a maior ilha do Japão, é a região mais industrializada, mais urbanizada. É a região mais urbanizada do mundo, na verdade. A gente tem esse prolongamento em laranja, né, dizendo que vai, né, até a ilha de Kyushu aqui, em que a gente tem um prolongamento dessa grande zona industrial, e nas áreas mais claras, sobretudo no norte, na ilha de Hokkaido, a gente tem uma industrialização menor. Entre quais cidades se encontra o centro industrial? Já falei, né? Entre Tóquio e Osaka, se prolongando aqui Kobe, passando por Nagoya. Tá bom? Tóquio e Osaka são os grandes pontos, né, dessa megalópole japonesa. C. De acordo com o mapa e com o que você aprendeu desse capítulo, descreva os principais aspectos da indústria japonesa na atualidade. Então, atualmente a indústria japonesa caracteriza-se pelo alto desenvolvimento tecnológico e por uma forte presença de empresas multinacionais japonesas em todo o mundo, né? Então, o Japão, sim, ele tem uma defasagem de matérias-primas muito grande, porém, ele conseguiu resolver isso. Inclusive, uma das formas do Japão resolver isso é mantendo um câmbio desfavorável, porque isso não encarece tanto as importações no próprio Japão, e tem uma indústria que produz bens de alta tecnologia, eletrônicos de qualidade, de excelência. Tá bom? Então, vamos para a questão 5. Questão 5 e 6 são questões de gráfico. Na questão 5, os principais parceiros, né? Exportações, ou seja, para quem o Japão vende. Repara, não é de quem o Japão compra, é para quem o Japão vende. 20% Estados Unidos, 17% China, 7,2% Coreia do Sul, 5% Hong Kong. Então você repara, nesse gráfico, Hong Kong e China estão separados, e 50% praticamente para os outros países. Para onde se destina a maior parte das exportações japonesas? Estados Unidos. Mas você repara que também não é o único comprador, né? O Japão tem uma gama de compradores dos seus produtos muito grande. B. Como é a relação entre localidades representadas no gráfico, considerando o período pós-Segunda Guerra e os dias atuais? Então, atualmente, né, os Estados Unidos e o Japão são grandes parceiros econômicos, né, e mantém boas relações políticas e econômicas. A rivalidade da Segunda Guerra não foi deixada para trás há muito tempo, né? O que nesse interim, né, o que hoje pode soar de rivalidade às vezes, é a questão da China, porque na realidade a relação da China com o Japão é um pouco mais conflituosa, né? Esses países já também travaram guerras. A questão de Taiwan, que a China não considera como um país e é um grande parceiro também comercial do Japão, é uma questão ainda mal resolvida. E você tem, sobretudo no último ano, nesse ano que estamos, né, uma crescente xenofobia ocidental em relação à China. E é uma questão muito dúbia, né? Porque a gente vê um discurso disso crescendo, mas os produtos chineses continuam a chegar. Os iPhones, os tênis da Nike, eles continuam a chegar. E eles são todos feitos na China. Então, a gente tem que pensar isso com mais cuidado.
Questão 6. Observe os gráficos a seguir e depois responda as questões. Dados de 2007 e depois 10 anos depois de 2017. Fontes de energia. Então repara que o Japão ele precisava usar, né, 45% de petróleo, hoje caiu um pouco para 41%, o carvão 22% aumentou para 26%, gás natural aumentou um pouco, né, gás natural é uma forma, apesar de ser um combustível fóssil, ele polui menos que o carvão e o petróleo, então está aumentando. A energia nuclear, que é extremamente importante, ela realmente reduziu a quantidade de energia de usinas nucleares e aumentou as fontes renováveis e as usinas hidrelétricas. Né? Bom, quais são as principais fontes de energia do Japão? Continuam sendo, em 2007 e 2017, continuam sendo petróleo e carvão. Tá? Continuam sendo. Em terceiro lugar, o gás. O que provocou a redução do uso de energia nuclear no Japão? Que mudanças ocorreram? A questão, gente, isso que foi muito importante no Japão, da redução da energia nuclear, foi do tsunami e do acidente nuclear de Fukushima, que ocorreu em função do tsunami em 2011. Né? E isso alimentou um grande medo, né? E realmente é um medo real, né? De ter vazamentos, de ter acidentes nucleares, e isso desacelerou aí as indústrias nucleares japonesas. E aumentou, né, também a busca por soluções sustentáveis, como as usinas eólicas, as usinas solares, enfim. No Japão, as usinas eólicas podem ser uma grande solução viável, né, para o território japonês. Como o Japão é formado por arquipélagos, e você tem áreas próximas ao mar o tempo inteiro, você tem a brisa marinha o tempo inteiro, você tem rajadas de vento o tempo inteiro, você consegue sim explorar bastante a energia eólica, né? Aqueles grandes cataventos que transformam os ventos em energia elétrica. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar com vocês, uma correção rápida e sucinta. Um grande abraço e saudades a todos. Quer dizer, muitas saudades e um grande abraço a todos.